Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar começando uma série de vídeos sobre análise de custo produtivo, onde a gente vai fazer um estudo de caso referente a um ciclo de fabricação ligado ao torneamento, né? Então, a gente, o processo em si ele não é o importante, né? Ele poderia ser torneamento, extrusão, fundição, enfim. A gente vai fazer, né, um estudo de caso que vai levar em consideração toda a dinâmica para se chegar à consideração do custo efetivo para um determinado processo, né? Ou seja, a separação de valores do que são custos diretos, do que são custos indiretos, né? Então, fiquem atentos que vai ser bem interessante porque a gente vai levar em conta todos esses fatores, né? Ou seja, levando em consideração a produção primária, como é que a gente vai analisar custo da matéria-prima, custo das ferramentas, custo da energia elétrica, o custo do operador, né, quem vai estar lá executando, né, o que leva em consideração, exemplo, se eu estou fabricando um determinado processo, será que o custo do local, custo do prédio, galpão, ele entra no processo, o custo do equipamento entra no processo, como é a logística de distribuição, a parte de controle de qualidade, parte de RH, como isso aí entra de custo, né, para esse processo, né? Então a gente vai fazer toda essa análise, vai ser uma série bem longa, mas a gente vai levar em consideração cada aspecto desse aí para poder mensurar, né, como é que a gente consegue destrinchar essa questão do custo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade nos nossos vídeos da parte de análise de custo produtivo, né? A gente vai fazer uma situação o mais completo que a gente venha conseguir fazer, levando em consideração uma situação voltada à fabricação de um produto por meio de torneamento, né? Então a gente vai levar em consideração os custos diretos, custos indiretos, e para cada aula a gente vai estar tratando um tema específico. Nesse caso aqui a gente vai estar falando sobre matéria-prima, que é o grande ponto, né, dessa questão para se chegar ao custo produtivo de um determinado elemento, né? Essa questão da matéria-prima ela é uma base importante, né? Haja vista que ela vai ser o diferencial base aí para se ter lucro, né, no processo de fabricação, né? Lembrando que quando você compra uma peça bruta para o processo de fabricação do torneamento, ela normalmente ela vem nesse molde, né? Ou seja, ela vem que é uma situação do processo de usinagem, né? Ou seja, você vai ter uma peça maior para que venha a ser fabricado uma menor, né? Ou seja, que ela venha a ser trabalhada e ela venha a ficar menor, porque quando ela sai da fábrica estrudada, laminada, ela vem normalmente com a carepa mais agressiva, enfim, não tem tratamento ligado à questão de rugosidade, coisa do tipo. Então, o processo de usinagem é que vai definir as características para que ela venha a ficar com o aspecto final, né? Ou seja, atendendo às tolerâncias específicas lá do projeto da peça, né? Então, esse aí é o primeiro ponto. A peça bruta ela é maior do que a peça final, né? E é uma coisa importante sempre estar conferindo quando chega o lote de peça, né? Às vezes é uma fração ali da polegada ali que vem no diâmetro ali e acaba sendo o diferencial entre conseguir e não conseguir fazer a peça. Então chegar um material errado e você não identificar logo, você vai ter um trabalho aí para que esse material venha a chegar de novo, né? Todo o processo logístico para que ele venha a chegar, né? Então o primeiro ponto a analisar da peça bruta é isso, né, que ela venha a ter uma dimensão maior. E aí é importante que essa análise ela já venha a ser feita por uma pessoa que tenha conhecimento específico da área, né? Porque, exemplo, às vezes você pega uma condição de fabricação e aí a pessoa quer comprar o mínimo possível de diferença, né? E, exemplo, uma peça final ela vai ter um diâmetro de 40 milímetros e a peça chegou lá com 42 milímetros. Você diz, 2 milímetros é uma diferença considerável.
Mas lembrando que peça cilíndrica, o processo de fabricação, como ele é simétrico, né, significa que durante a usinagem, né, ou seja, quando a ferramenta ela vier a executar o processo, você vai ter, no caso sendo 2 milímetros, né, você vai ter 1 milímetro para um lado, 1 milímetro para o outro, né, ou seja, o que acaba dificultando aí, se a peça vier com alguma imperfeição, né, você acaba não tendo como usinar ela plenamente. Né? Também do contrário é verdade. Né? Exemplo, uma peça que vai ficar aí com 40 milímetros no final. Você vem comprar peça. Exemplo, você queria comprar com 44 milímetros, né? Uma margem de 4 milímetros a mais. E aí não tinha, aí você disse, poxa, vou comprar uma peça com 50 milímetros porque é que o fornecedor tem. Ou seja, 10 milímetros a mais, você além do custo que você vai ter na peça, né? Essas peças normalmente são vendidas por barras de 6 metros ou por peso, né? 50 milímetros, ou seja, 10 milímetros a mais aí dá um volume bom de material, né? A gente está falando aí de quase 20% a mais do volume que teria para uma peça, entre 15 e 20% a mais do volume que teria para uma peça ideal para a fabricação. Então isso é tanto custo na matéria-prima como custo no processo de fabricação, porque você vai ter que realizar mais passadas da ferramenta na peça para chegar ao produto final, então você acaba tendo mais tempo de fabricação, desgaste da ferramenta e, consequentemente, depreciação do equipamento também que vai ser fabricado. Então, evite o máximo possível pedir peças com valores acima do normal, né, para fabricação, porque senão você vai ter aí você pode vir a ter um decréscimo aí de lucro, né, no processo de fabricação, dependendo do lote aí até realmente prejuízo, né? Então é importantíssimo que se tenha cuidado com esse tipo de análise, né? Outra coisa também que é muito comum para a gente está falando especificamente de torneamento, mas vários processos se enquadram, né? E a gente vai tentar fazer essa análise aí para outros processos também, injeção, fundição, enfim. E aí no caso, uma coisa que acontece também com peça torneada, né? Você vai fabricar lá 20 peças com 50 milímetros de comprimento, produto final, né? Ou seja, ela vai ter 50 milímetros de comprimento, e aí você, poxa, e viu a barra, né? Aí você já vou cortar ela com o mínimo possível, vou cortar ela com 54 milímetros de comprimento, né? Deixa 4 milímetros aí, né, para ser trabalhado na face. Às vezes você vai cortar lá na serra ou algum outro processo e o corte às vezes sai inclinado, então a peça já vai chegar para você já fora do padrão. Então é um cuidado tanto com o diâmetro como com o comprimento da peça, né, que você vai vir a ser utilizado. Né? Então, chegar no denominador comum quanto a isso é importante, por isso que é interessante que se tenha análise de pessoa técnica para esse processo, ou seja, não fique só ligado a compras, né? Então ele já vem ali específico essa solicitação. Né? E a matéria-prima ela varia de material, o custo dela, né? Aço normalmente são os mais baratos, né? Aço com baixo teor de carbono. E aí ligas de materiais não ferrosos ou ligas especiais aí o valor já sobe considerável, né? Então, exemplo, latão, ligas especiais, enfim, o valor sobe bastante, né? As taxas, exemplo, material que a gente não tem aqui no Brasil, tem que trazer de fora. Não sei se você vai importar, o valor aumenta ainda mais. Você tem todo o processo logístico para que esse material venha chegar aqui no Brasil, né? Então, o custo de matéria-prima é uma base ali para diferenciar a questão de ter lucro ou não no processo, né? Sem contar que é importante ter uma análise bem detalhada sobre o material, que isso vai dar link para a nossa próxima aula, que é sobre as ferramentas, né? Que é identificar se com o material que eu vou estar fabricando e com as ferramentas que eu possuo, se eu vou conseguir atender os parâmetros, né? Às vezes a técnica do modelamento, da usinagem eu sei, mas às vezes a ferramenta ou o próprio equipamento ele não vai atender ali o específico, e aí você acaba tendo que correr em cima da hora para tentar comprar uma ferramenta que venha te dar
suporte para aquela fabricação, né? Então, essa análise da matéria-prima ela é fundamental para que tudo venha a ocorrer bem, né? Então, quanto à matéria-prima, fica aí essa análise da questão da parte do volume que você vai solicitar para que venha atender o produto final e a análise da liga que você vai estar comprando para verificar se todos os aspectos técnicos eles vão atender para que o produto final ele venha a ser fabricado, né? Então a matéria-prima é um diferencial. Melhorou muito no Brasil a questão de matéria-prima, né, nesses últimos 20 anos. Então hoje você encontra muita coisa aqui no Brasil, né? Quando chega nessa parte de ligas de mais especiais, aí é um pouco mais difícil, mas de matéria-prima melhorou muito, até o processo logístico, né? Revendedores, né? Você tem bastante revendedores aí nas capitais. E um detalhe importante, varia muito o preço, né? É um produto que às vezes você encontra diferenças absurdas, né? De um fornecedor para um outro, e às vezes ele está no raio aí de 5 quilômetros, 10 quilômetros. Então é importante essa pesquisa. E voltando àquela questão da liga, dependendo da situação, fazer de fato uma análise metalográfica para verificar se o material ele vai atender, né? Porque aí, dependendo do tipo de fabricação que você venha fazer, né, é importante que você tenha essa rastreabilidade sobre a liga que você vai estar comprando também, né? Você pode estar comprando uma liga, um material de um fornecedor que ele já veio de um outro fornecedor, um terceiro, e às vezes você acaba não tendo a rastreabilidade daquele material. Isso aí também interfere muito no preço e às vezes é uma condição que o cliente necessita para a fabricação, né? Então você pode desde ter uma matéria-prima com um valor muito baixo, né, o qual você vai ter custos atrelados ao processo que vão ser bem mais caros, como salários, encargos, depreciação, ferramenta, outros custos indiretos, com parte de controle de qualidade, enfim, né, que vão ficar muito superiores à matéria-prima, e às vezes você tem matéria-prima que tem um valor considerável para o processo, né? Então isso é importante se fazer essa análise, né? Principalmente porque quando você faz uma fabricação dessa terceirizada, né, que é muito comum aqui no Brasil, você tem empresas de ferramentaria terceirizadas, às vezes o cliente final que está querendo comprar o produto também vai sentir no preço final variação grande, né, de preço, né? Você vai para a empresa de ferramentaria A, ele está cobrando lá R$ 5.000 para fabricação, você vai para B, está cobrando 10.000, você está cobrando o dobro. Mas aí todo esse aspecto é importante para entender qual foi a definição para se chegar naquele preço ali, né? Mesmo que você venha a ter a questão do controle de qualidade final do produto, é importante que se tenha essa análise, porque não é um produto que você vai na prateleira e compra. Ele é um produto que ele vai ser transformado de acordo com a necessidade do cliente. Então, tudo isso aí tem uma base muito forte ligado à matéria-prima, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo.